Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos, se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? A pergunta do vídeo aí, né, se você já viu o título do vídeo, é: comprar fiado é pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, eu vou dar algumas citações bíblicas aqui, tá? A primeira citação bíblica, que vai ser a chave da pregação e que eu vou mais falar sobre isso, vai ser em Provérbios capítulo 6, versículo 1. Mas também está falando em Provérbios capítulo 11, versículo 15 e Provérbios capítulo 17, versículo 18. Eu já quero avisar aqui de uma vez, tá? De uma vez. A Bíblia não proíbe expressamente a prática de você pegar fiado, você ser fiador. Mas ela fala dos riscos. Ela fala dos riscos em ser um fiador, ok? E hoje nós vamos falar sobre esses riscos. Então eu já respondi aí o título do vídeo. É pecado ser fiador? Não é pecado. Até porque se fosse pecado, né? Você acha mesmo que seria justo? Você acha que Deus ia fazer isso? O salário do brasileiro, ele é uma vergonha. O salário do brasileiro é uma vergonha. Uma vergonha. Então ser fiador é algo que é como o ar que respira, né? É muito difícil não encontrar uma pessoa que não compre fiado, né? Muito difícil. O negócio é você honrar a Deus e honrar os homens, né? Porque a parte do dízimo todo mundo fala, né? Tem que ser dizimista e pá, né? Mas seu nome também não pode ficar sujo não, tá? Seu nome não pode ficar sujo. Então vai pagar suas contas, tá? Vai pagar suas contas, vai honrar os homens. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Lembrando que a explicação em si, ela se resume, tá? Se resume em Provérbios 6:1, Provérbios capítulo 6, versículo 1, Provérbios 11, capítulo 15, Provérbios capítulo 11, versículo 15, Provérbios capítulo 17, versículo 18. Então, se eu estiver falando e você está aberto aí em um livro e você achar que essa explicação não trata esse livro, veja a quantidade de citação bíblica que eu estou dando, tá? Então vamos lá. Vamos lá, Provérbio, capítulo 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Tá, vamos falar agora sobre a explicação a isso que a gente leu. Este versículo é uma advertência para que ninguém seja fiador de um amigo. Ser fiador significa aceitar a responsabilidade pela dívida de outra pessoa. Se esta deixar de pagá-la, esse ato torna a situação financeira consignatário, dependente dos atos do amigo, e fica sujeita a fatores que escapam ao seu controle. Pode levar à pobreza e à perda de amizade vitalícias. Isso não significa, porém, que devemos recusar-nos a ajudar alguém que esteja realmente sofrendo, sem meios para atender às necessidades básicas da vida. Quanto aos pobres, não devemos emprestar e sim dar-lhes. Mateus capítulo 14, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Entretanto, né, quando a pessoa precisa, né, e não tem outra opção, realmente a pessoa está procurando emprego, mas não acha, amém. Essa pessoa é um necessitado, precisa da ajuda. Mas também existe, tá? Muita gente preguiçosa que tem saúde, que Deus deu saúde e não trabalha porque não quer. Quer viver de
boas ações das pessoas. O que a Bíblia diz sobre isso? O preguiçoso, versículo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Vai-te com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e se vê sábio. O preguiçoso é a pessoa que adia o começo daquilo que deve ser feito, não termina o que já foi iniciado, é adepto, é adepto da lei do menor esforço, preguiça ou a indolência é ainda mais tentadora na esfera espiritual do que na física. Deus nos exorta a procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Então é isso que a Bíblia diz sobre o preguiçoso. Então é aquela coisa, se a pessoa realmente precisa de ajuda, a pessoa está fazendo por onde, né? Por exemplo, fazer por onde, como assim, Pedro? Vamos imaginar, o cara está desempregado, tem família, entendeu? Está procurando emprego, ele está fazendo a parte dele, procurar emprego. Agora, tem muitas pessoas que não fazem isso, né? Então, o que a Bíblia nos exorta? É pegar fiado, comprar fiado, ser um fiador, ela não é pecado, não é uma prática pecaminosa. Entretanto, a Bíblia adverte das situações e dos riscos. Tem risco. Tem muito risco você ser fiador de alguém. E aqui a gente vê o amigo. Você ser fiador de um amigo seu. Então imagina uma pessoa. A pessoa chega até você. Ô Joãozinho, sei lá seu nome, não sei seu nome. Meu irmão, eu preciso comprar alguma coisa, mas o meu nome tá sujo. Então me empresta o seu documento que eu vou fazer uma conta para você e depois eu te pago. Rapaz, você tem que ter muita confiança nessa pessoa, viu? A Bíblia adverte sobre isso. Esse texto que a gente leu se refere a esse tipo de situação. Essa pessoa, além de ficar com o nome sujo, ainda pode sujar o seu nome, cara. Você tem que ter muita, mas muita confiança nessa pessoa para você emprestar o seu nome para fazer uma conta, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, cara. Tem muitos crentes que eles abaixam a sua guarda porque a pessoa também é crente. Não se engane não, irmão. Não se engane com esse tipo de coisa. Satanás também crê em Deus. Satanás lê a Bíblia. Ele sabe da Bíblia. Sabe por que ele sabe da Bíblia? Porque ele tentou Jesus e falou assim: se você é filho de Deus, pula desse pináculo, que está escrito lá na palavra lá, que os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar. Então ele crê em Deus porque ele sabe que Deus existe, porque foi Deus que baniu ele para a terra. Deus mandou ele para a terra, e ele está escravizado lá no inferno, preso. Por enquanto ele está preso, né? E ele lê a palavra, porque ele tentou Jesus na própria palavra. Então, irmão, não se engane. Tem muito crente que abaixa a guarda porque ele é um outro cristão e acha que uma coisa é você ajudar, outra coisa é você ser otário, tá? Você não pode ajudar uma pessoa prejudicando a você mesmo. Não existe isso. Como é que você vai ajudar uma pessoa se prejudicando no meio do processo? Você tem que ajudar a pessoa sem se prejudicar, ora. Como é que você vai ajudar uma pessoa entregando o seu nome para ela, deixando a pessoa comprar, fazer dívida no seu nome, aí depois essa pessoa não paga você vai ficar com o nome sujo. E aí? Como é que vai ficar a sua situação? É esse tipo de pessoa que a palavra de Deus está falando. Tem muito crente que é picareta, cara. O cara compra um monte de troço fiado e depois não paga. Eu tinha uma irmã, eu vi essa irmã, na época eu conheci ela na igreja, ela vendia aqueles produtos de perfume. Já viu aquele produto da Avon? Não tô ganhando nada para fazer propaganda não, tá? Mas ela vendia Avon. E ela chegava na minha casa e ela ficava chorando, cara. Porque ela tinha que ficar cobrando as pessoas. Eu falei, ué, irmã, mas quem tá devendo para você é cristão? A pessoa é crente? E essa pessoa tá te fazendo isso? Comprando e depois não paga? Como é que pode? Inclusive, se você viu o vídeo sobre as 5 características de um pastor, você vai ver que uma dessas características é ser irrepreensível diante dos homens, tá? Uma pessoa que dá calote nos outros, você acha que é irrepreensível diante dos homens?
não está apto a receber nenhum tipo de consagração dentro da igreja. É lógico que não é porque a pessoa não está apto dentro da palavra que isso vai deixar de a pessoa ser consagrada, porque hoje os seres humanos, alguns seres humanos de algumas igrejas consagram as pessoas não pelo que diz a Bíblia, né? Mas pelos seus próprios meios, suas próprias doutrinas humanas, né? Que eu nem vou falar qual que é, né? Que eu nem vou falar o que é. Mas enfim, irmão. Enfim, né? Tem a consagração de Deus e a consagração dos homens. Nem preciso dizer que a consagração de Deus, baseado na palavra de Deus, respeitando a palavra de Deus, sempre será superior à consagração que um homem consagra a propósitos do seu perverso e malvado coração. Irmãos, hoje a gente descobriu que ser fiador não é pecado. Ser fiador não é pecado desde que você honre a Ele, aos homens e a Deus. Temos que entender que nós vivemos em um país subdesenvolvido. Entendeu? As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão em situação difícil, o salário é pouco. O salário em relação à inflação é absurdo. É absurdo. Você vê os produtos básicos, tomate, o tomate é o que mais cresce, o tomate é o produto que está acima da inflação. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. É absurdo as coisas subirem assim, o valor tão alto. Muito maior do que o salário. Então, irmãos, então o que eu aconselho a você? Hoje nós temos acesso às informações, muita informação. Tem uma reeducação financeira. Aprenda a cuidar do seu dinheiro. Nunca gaste mais do que você recebe. Entendeu? Para você não ser fiador. Ser fiador não é pecado, mas tem riscos. Ser fiador tem riscos. Principalmente se você assume a dívida de outra pessoa. Então seja prudente. Quer ajudar alguém? Ajude alguém. Mas seja sábio em ajudar alguém. Seja sábio em ajudar alguém. Raramente eu dou dinheiro para alguém. Tá? Até porque eu não tenho. Né? E mesmo se eu tivesse, eu não daria. Por quê? Porque eu não confio na pessoa. Como é que eu vou saber se a pessoa vai pegar aquele dinheiro e vai pagar uma conta de luz, ou uma conta de gás, ou usar drogas, ou comprar cachaça? Então, se a pessoa está precisando de ajuda, ajude a pessoa naquilo que ela está precisando. Se é alimento, dê alimento. Se é comida, dê um prato de comida. Mas não dá dinheiro não, não aconselho você dar dinheiro não. O dinheiro é seu, se você quiser dar, problema é seu, o dinheiro é seu. Mas se fosse eu, não daria dinheiro, tá? Não confie no ser humano. Sustentar a vício de uma outra pessoa, mesmo se você não souber que essa pessoa vai usar um vício, é um pecado. Sustentar a vício de alguém é um pecado. A Bíblia diz que a gente não pode sustentar vício de ninguém. Amém? Então aqui você viu sobre o fiador, que não é pecado, mas que sejamos prudentes, né? Que sejamos sábios em ser um fiador. Amém? Que a paz do Senhor seja contigo, com a tua família, com a tua casa.